Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa nova aula de linguagem e interpretação de texto. E na aula de hoje eu vou falar sobre a jornada do herói. Hoje nós vamos abordar o primeiro ato. O que é essa jornada do herói? Então aqui eu vou apresentar para vocês alguns estágios alguns estágios iniciais para a elaboração de narrativas, ou seja, a elaboração de textos e principalmente que vão ajudar vocês nessa interpretação e como vocês podem conduzir essa linguagem dentro do âmbito da área da saúde e nos atendimentos que vocês fazem junto aos seus clientes e pacientes, clientes de farmácias e pacientes que vocês atenderem em alguns casos. Então, para a gente poder começar, eu quero trazer aqui o conceito sobre o que é essa jornada do herói. Para vocês poderem entender o que é essa jornada do herói, a jornada do herói ela é identificada por Joseph Campbell. Joseph Campbell, ele foi um autor do livro O Herói de Mil Faces, e ele identificou um padrão narrativo em várias construções de textos, filmes, todos esses filmes que vocês assistem, séries e afins, dentro da produção de Hollywood, ou mesmo as pessoas, quando vão elaborar textos, seguem uma construção narrativa. E nessa primeira aula, eu vou estar abordando o primeiro ato. Esse ato, ele abrange 5 estágios, como vocês estão vendo aí ao lado, e vou falar sobre cada um deles, e dentro desses 12. E todos esses estágios, eles são essenciais para uma boa interpretação de um conteúdo e de uma história. Para fazer um pouquinho mais de sentido para vocês, vamos para o próximo slide. Para que serve essa estrutura? Essa estrutura ela vai apoiar muito para que você, quando for desenvolver o seu texto, enriqueça suas narrativas com símbolos e metáforas que possam promover uma reflexão. É uma reflexão que vai ajudar muito a captar as motivações e transformações de personagens ao longo de uma história. Mas isso, professor, mas nós somos o curso de farmácia, nós não vamos elaborar nenhum texto ou preparar alguma composição para grande filme, mas vocês vão trabalhar muito com o cotidiano de clientes, de pacientes dentro da área da saúde. E vocês vão ter muitas possibilidades, clientes, como eu digo, clientes farmacêuticos e pacientes, como eu falei, dentro da área de clínicas médicas e afins. Então, para que vocês possam entender um pouquinho mais, dentro da farmácia, essa jornada ela é aplicável principalmente para a compreensão da experiência dos pacientes e na importância de uma abordagem muito mais ampla nesses cuidados. Porque, afinal de contas, vocês vão atender perfis de pacientes de vários tipos e vários poderes aquisitivos. Então, você entender, você vai poder fazer um trabalho muito mais humanizado e mais próximo desses pacientes. Mas, afinal de contas, qual é a estrutura de uma jornada do herói? Hoje, ela é dividida em 3 atos. O primeiro ato, que é o que nós vamos começar na aula de hoje, é a partida e a separação. O segundo ato, ela já é a descida ou a iniciação. Ou seja, você sai do mundo comum e vocês vão entender um pouquinho e vão para um novo desafio. E o terceiro ato, sinalizado aí na imagem que vocês estão vendo, em laranja, já lhe diz sobre o retorno. É aquele momento que você retorna depois dessa grande jornada. Mas, professor, que jornada que é essa? Bom, vamos lá que vocês vão entender parte a parte. Os estágios da primeira jornada, do primeiro ato, nós temos o mundo comum, nós temos o chamado para a aventura, nós temos a recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia a travessia do primeiro limiar, a fase da mudança. Esse primeiro ato, ele é a partida ou separação. Então ele tem esses 5 estágios. Mas, professor, o senhor falou, mas e aí? O que de fato é essa jornada do herói? Vamos entender a partir de agora. Esse primeiro ato, ele é fundamental para que você possa compreender e estabelecer esse contexto da história. Desenvolver empatia com o público e, principalmente,
criar expectativas de desafios para o futuro. Aí eu faço uma correlação para vocês. No dia a dia que vocês forem atender pacientes ou clientes de farmácias, existem perfis que querem ali, que confiam tanto no seu trabalho, vão confiar tanto ou confiam tanto no trabalho do farmacêutico, que você precisa entender o contexto que ele está sobrevivendo, que ele está vivendo e passando. E entender sobre essa jornada vai auxiliar muito nessa fidelização, nessa, nessa, nesse engajamento que você vai ter com esses clientes, com esses pacientes. Então, o primeiro estágio dentro desse ato, que é a partida ou separação, nós estamos falando do estágio do mundo comum. O que é esse estágio do mundo comum? O estágio do mundo comum é aquele mundo em que nós nos encontramos, em que nós vivemos. Trazendo aqui na teoria para vocês, é a apresentação desse ambiente cotidiano do herói. Ele estabelece de uma forma que um contraste. Aquela coisa que você tá pacata antes de vir participar dessa grande aventura. Esse estágio, ele vai estabelecer o contexto da história, vai apresentar o protagonista em seu habitat natural e tudo isso antes desse novo, o que vai acontecer. Mas esse novo, esse personagem até o momento ele não tem essa ciência ou ele não conhece esse novo ainda. Aí, para isso, nós temos dois exemplos de estágio comum. Eu tenho aqui de mundo comum. Eu tenho aqui uma dica sobre filmes. Para quem conhece O Senhor dos Anéis, quando o Frodo ele apresenta aquele mundo comum dele dentro do condado. Mas trazendo para a realidade de vocês, aí esse mundo comum da área de farmácia, é só pegar essa rotina diária que cada um de vocês tem como estudante de farmácia, equilibrando estudos e expectativas profissionais. Tudo isso antes da conclusão do curso. Então, esse ambiente comum que vocês vivem hoje, de você equilibrar estudo, expectativas profissionais, trabalho, antes da conclusão do curso, isso faz parte desse mundo comum. Mas, professor, você falou sobre esse chamado, essa mudança, essa ida para uma aventura. Como que vai funcionar isso? Nós temos o estágio 2, que é o chamado para a aventura. Esse estágio 2, ele é um evento ou uma mensagem que vai desafiar esse herói, esse personagem do seu mundo comum. Ele vai sair dessa sua zona de conforto para embarcar em um novo cenário. Pode ser um desafio, pode ser uma oportunidade, mas esse protagonista, ele vai embarcar nessa nova jornada. Nessa jornada que pode trazer uma mudança muito grande. Quais exemplos que eu tenho do chamado da aventura? Aí eu trouxe aqui para vocês também. Eu sempre vou trazer um filme e uma questão relacionada à área da farmácia. Aqui nesse filme, para quem gosta de Netflix, e esses filmes que eu vou apresentando para vocês, na aula de hoje eu estou apresentando filmes, na próxima aula a gente pode ter livros, então são sempre dicas que podem ajudar vocês. Netflix, eu coloquei streaming aí porque se vocês utilizarem um streaming aí para vocês assistirem, também é uma boa indicação para que vocês possam entender mais sobre a jornada do herói. Aí eu tenho aqui Matrix, quando o personagem Neo recebe aquela mensagem: siga o coelho branco. E essa mensagem que esse personagem, o Neo, no filme Matrix recebe, é o chamado para essa aventura. É quando ele recebe essa mensagem de algum lugar para que ele possa encarar algo novo. Quando eu levo para a realidade de vocês, aí eu tenho o que pode ser? Uma oportunidade de participar de uma pesquisa inovadora, ou quando vocês recebem uma oportunidade de estágio, que vai desafiar vocês a sair de uma zona de conforto que você possa estar. Saindo do mundo comum, indo para o chamado da aventura, eu entro aqui para o próximo estado. Esse próximo estágio, ele é a recusa. Por quê? Essa recusa, ela pode acontecer porque às vezes você fica assustado com esse chamado.
E esse é um momento em que você pode ter muito cuidado ou rejeitar inicialmente devido a alguns medos que você possa ter ou algumas obrigações que você já tenha. Aqui nesse momento, nesse estágio 3, a recusa do chamado, ele é o momento em que você vai mostrar as suas dúvidas, você vai expor as suas dúvidas e principalmente trazer à tona as suas inseguranças diante aquilo que está por vir, diante de uma mudança. Aí se eu pego um novo exemplo, aí eu tenho aqui um filme, para quem gosta de Star Wars. É quando nesses filmes Luke Skywalker, ele inicialmente ele recusa o chamado do personagem Obi-Wan a se tornar um Jedi. Trazendo para a realidade de vocês, é quando vocês hesitam, ou seja, vocês evitam em aceitar um estágio que pode ser muito diferente, ou às vezes um estágio desafiador pode estar relacionado a questões financeiras, ao medo de não, ao medo de não estar à altura, ou simplesmente porque está pagando pouco. Mas essas mudanças na vida acadêmica, pode acontecer na vida acadêmica ou pessoal, ela faz parte da rotina, faz parte desse roteiro de uma história ou de algo que você vai compor, que você vai compor, onde você tem essa possibilidade. Você apresenta quem é você. É o momento que nós conhecemos quem é você. Aí vem o chamado para a aventura. Você é apresentado para novas oportunidades. Mas antes de ir para essa oportunidade, você fica com aquele receio, fica com aquela insegurança, que aí essa é a recusa do chamado. E essa recusa do chamado, ela é seguida por um novo estágio, que é o encontro com o mentor. Esse encontro com o mentor, ele pode se estabelecer da seguinte forma. Ele encontra esse personagem, ele vai encontrar uma figura sábia, que vai oferecer uma orientação, conselhos, ou aqui nesse contexto, quando eu trago o objeto mágico, aí é uma metáfora. É um objeto que possa trazer algo, um livro ou uma informação que vai te trazer propriedade para auxiliar nessa escolha, nessa mudança, de sair desse mundo comum, de receber esse chamado para a aventura e acabar com essa recusa e resolver seguir em frente. Vamos pegar e vamos seguir em frente para poder você conseguir desenvolver a sua história e ir para um novo passo. E esse mentor, ele vai preparar esse herói, esse personagem, para esses desafios que vem à frente. Ele vai trazer as dicas. Aí se eu pego no cotidiano de vocês, aí eu pego um filme. Para quem conhece ou gosta de Harry Potter, é quando o Dumbledore, que é aquele bruxo, ele serve de mentor guiando o jovem em toda a sua jornada. Agora, se eu trago para a realidade de vocês, é quando você pode pegar um conselho, uma opinião com um professor experiente ou um profissional renomado e que vai te trazer conselhos valiosos que vão te incentivar o crescimento e principalmente você sair dessa zona de conforto, não temer ou reduzir a sua insegurança para que você possa dar o próximo passo. E qual que é esse próximo passo? Aí eu estou falando do estágio a travessia do primeiro limiar. O que é essa travessia do primeiro limiar? A travessia do primeiro limiar é quando esse personagem, ele finalmente deixa o mundo comum e ele passa a entrar no mundo especial da aventura. É o ponto que a gente pode falar, é a virada de chave. Ele sai, ele recebeu o chamado para aventura, ele ficou inseguro, falou com seu mentor e aí toma a decisão. Eu já preciso sair dessa mudança, sair dessa área comum. Eu posso encarar esse novo desafio, essa nova aventura. No cotidiano de vocês, será que isso é muito longe? Por exemplo, eu não falei de um estágio desafiador, e o desafio pode ser ou na dificuldade dele, ou pode ser nas questões financeiras, mas você resolve aceitar esse estágio. E a partir dali você marca um início de uma nova fase. E essa nova fase ela pode ser na sua jornada acadêmica ou numa jornada profissional. E seguindo com o que eu estou falando dos filmes, aqui eu trago Alice através do espelho. É exatamente na cena do filme em que ela sai do medo, ela sai da sua... Enfim, tem um encontro com seu mentor
e resolve ir para uma nova jornada, e aí ela atravessa literalmente esse espelho para poder ir em busca de um novo momento. Mas como que eu posso realizar essa estrutura, professor, na prática? Vamos lá, pessoal. Na prática, a jornada, vocês compreendendo essa jornada do herói, vai permitir analisar essas narrativas de uma forma mais profunda e, principalmente, criar histórias impactantes. Na área de vocês, farmacêutica, vocês entenderem essa jornada do herói, ela pode ser aplicada em entender as trajetórias, a sua própria trajetória profissional, e principalmente a comunicar as suas experiências de uma forma clara e mais efetiva. Se você consegue comunicar a sua experiência, você para os seus pacientes, você vai trazer o quê? Segurança. Se você vai trazer segurança, você vai gerar fidelidade e vai conseguir desenvolver através da sua linguagem um relacionamento mais próximo com aqueles pacientes ou clientes da área que você estiver atuando na saúde. Para a gente poder concluir esse primeiro ato da jornada do herói, uma reflexão final que eu quero trazer para vocês. A jornada, ela está muito relacionada à sua jornada pessoal. Ela, quando Joseph Campbell introduz essa jornada do herói, você divide ela em três atos, que é a separação, iniciação e o retorno. Hoje, nós focamos nessa separação ou partida, esse momento em que você sai do seu mundo comum para esse novo mundo. Vocês conheceram aí o mundo comum, é aquele ambiente que você está na sua zona de conforto. Você recebeu esse chamado da aventura, aquela oportunidade que apareceu para você poder ter uma nova guinada na sua vida. Mas você ficou receoso, teve alguns medos e aí teve a recusa do chamado. Ah, não, isso não é para mim, eu não quero, eu vou manter como eu tô. Mas de repente você se aconselha com pessoas mais experientes, que é o encontro com o mentor, e você passa a ficar mais seguro para tomar a sua decisão. E aí, com a decisão tomada, você vem à fase da travessia do primeiro limiar. Ou seja, aquele momento em que você sai desse mundo comum e vai para o seu chamado de aventura. Trazendo isso na aplicação da área da farmácia, desenvolvimento profissional e compreensão das experiências dos pacientes. Quando você entende muito bem o que é essa jornada, você passa a compreender o que o seu paciente, como que ele está, qual o estado dele e o que você pode compreender, como você pode ajudá-lo. Aí eu convido para vocês refletirem a sua própria jornada na farmácia. Trago algumas frases aqui para vocês pensarem. Quais foram os seus momentos de chamado de aventura? Qual foi o seu momento de chamado de aventura? Quem foram os seus mentores, aquelas pessoas que contribuíram com conselhos para pessoas mais experientes, com conselhos e momentos que fizeram vocês refletirem? Como que você fez essa mudança? Atravessou o seu primeiro limiar? Essas reflexões, elas podem oferecer insights, ou seja, ideias valiosas sobre o seu desenvolvimento pessoal e o seu desenvolvimento profissional. A próxima aula, pessoal, nós vamos entrar sobre o segundo ato, a descida e iniciação. É onde o herói ele vai enfrentar essas provocações desse mundo novo. Para a gente resumir e fechar esse momento, vocês acabaram de ter em contato o que é essa jornada do herói. A jornada do herói ele é uma estrutura que foi percebida pelo Joseph Campbell, um estudioso que fez o livro O Herói de Mil Faces. Ele trouxe esse estudo, e esse estudo ele ajuda no desenvolvimento até hoje de grandes textos, de grandes roteiros, filmes e nas suas escritas de maneira geral, de grandes produções ou mesmo na sua jornada pessoal. A próxima etapa, vocês vão agora conhecer essa nova fase,
de sair desse mundo comum, de você receber esse chamado, recusar o encontro com o mentor e essa transferência do primeiro limiar. Você sair desse primeiro limiar e indo para uma nova etapa. Então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Referencial bibliográfico. Nós temos aí O Poder de Dizer Muito em Poucas Palavras, nós temos A Jornada do Escritor e nós temos Comunicação em Prosa Moderna. Obrigado pela atenção de vocês. Temos atividades lá no Classroom. Qualquer dúvida, deixa sua mensagem lá. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, o segundo ato da Jornada do Herói. Um grande abraço. Até mais.